Ela o ajudou quando ele era apenas uma criança pobre, e em troca ele lhe deu uma pulseira. 20 anos depois, ele se torna dono de uma multinacional e vê uma jovem sendo humilhada. Quando vê a pulseira em seu pescoço, fica em choque. A chuva castigava a cidade com uma fúria incessante. As gotas pesadas batiam contra os vidros das lojas fechadas, transformando as ruas em um cenário frio e solitário. Entre os becos mal iluminados, um garoto andava descalço, com os pés sujos de lama e o corpo encharcado. Seus olhos, grandes e assustados, vagavam entre as pessoas, que passavam apressadas, ignorando sua presença. Miguel, com apenas 10 anos, sabia que não podia contar com ninguém. Há tempos perdera qualquer esperança de ajuda. Sua mãe, viciada e ausente, mal lembrava que ele existia. E o pai, bem, ele nunca soube o que era ter um pai. Sobrevivia como podia, revirando lixeiras e se esgueirando por entre os mercados para pegar restos de comida. Mas naquela noite, o frio estava insuportável. Ele precisava de abrigo. E foi então que a viu. A garota estava sentada na entrada de uma pequena livraria fechada, abraçando as próprias pernas para se aquecer. Parecia ter a mesma idade que ele, talvez 1 ou 2 anos a mais. Seu cabelo negro caía sobre os ombros e os olhos castanhos brilhavam com uma doçura inexplicável. Mesmo vestindo roupas simples e um casaco surrado, ela carregava um ar de nobreza, como se o mundo não pudesse corrompê-la. Quando os olhos dela encontraram os dele, Miguel congelou. Estava acostumado a olhares de desprezo, pena ou indiferença. Mas os olhos dela eram diferentes, eram gentis. "Você está com frio?" a menina perguntou, sua voz soando como um sopro de calor em meio ao vento gélido. Ele hesitou antes de assentir, mantendo a distância. "Vem cá." Ela abriu um espaço ao seu lado, batendo no chão. Miguel não sabia bem porquê, mas seus pés se moveram sozinhos. Sentou-se ao lado dela, ainda encolhido, esperando que fosse uma armadilha. Mas em vez disso, ela retirou o cachecol do próprio pescoço e o colocou nos ombros dele. O cheiro era suave, aconchegante, como um lar que ele nunca teve. "Meu nome é Isabela. E o seu?" Ele demorou um instante para responder. Não lembrava a última vez que alguém perguntara seu nome sem segundas intenções. "Miguel." Ela sorriu. E aquele sorriso foi a coisa mais bonita que ele já vira. Durante aquela noite, Isabela dividiu com ele o lanche que tinha na mochila e o cobriu com seu próprio casaco. Conversaram por horas, e Miguel, pela primeira vez, não se sentiu invisível. No final, antes de se despedirem, ele tirou do bolso um pequeno objeto. Era uma pulseira simples, feita de barbante trançado, com uma pequena pedrinha azul amarrada no centro. Ele mesmo a fizera dias antes, sem saber exatamente por quê. Para você", disse, estendendo a pulseira para ela. Isabela piscou surpresa. "Mas por quê?" "Porque você foi a primeira pessoa que me ajudou sem querer nada em troca." Ela sorriu, emocionada, e amarrou a pulseira no próprio pulso. "Eu nunca vou tirar." E, com essa promessa, o destino dos dois foi selado. 20 anos depois, cidade ainda era a mesma, mas Miguel não. Agora ele era Miguel Salvatore, dono de uma das maiores multinacionais do país. Seu nome estava estampado em revistas, jornais e conferências empresariais. Ele construíra seu império do nada, com esforço, inteligência e uma sede insaciável de vencer. Mas algo nele ainda era o mesmo. Ele nunca esquecera a menina da livraria. E então, em um dia que parecia comum, sua vida mudou. Dentro de um restaurante luxuoso, Miguel observava a movimentação distraidamente quando algo chamou sua atenção. Uma jovem, vestida com roupas simples e gastas, estava de pé no centro do salão.
Seu olhar, cheio de humilhação, implorava por piedade, enquanto um homem engravatado a ridicularizava. Você acha que pode trabalhar aqui, com essa aparência? O gerente zombava. Está fazendo a clientela perder o apetite. As pessoas ao redor riam, divertindo-se com a cena cruel. Miguel sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse agir, viu algo que fez seu coração parar. No pescoço da jovem pendia uma pulseira de barbante, a pulseira que ele dera 20 anos atrás. Miguel sentiu o coração disparar. Era como se o tempo tivesse parado. Seu olhar estava fixo naquela pulseira simples, feita de barbante, com a pequena pedrinha azul que ele mesmo havia amarrado anos atrás. Era impossível. Como aquela jovem poderia estar usando aquilo? Um turbilhão de lembranças invadiu sua mente de uma só vez. O frio cortante da chuva naquela noite distante. O calor do cachecol que ela lhe ofereceu. O olhar doce, compreensivo, que ele nunca mais encontrou em ninguém. O sorriso que iluminou a escuridão da sua infância. Aquela menina mudou sua vida. Naquela noite, enquanto tentava adormecer sob a marquise de uma loja fechada, Miguel apertava a pulseira idêntica à que dera a ela e fez uma promessa silenciosa. Um dia eu vou encontrá-la de novo. Eu vou ser alguém e vou poder retribuir o que ela fez por mim. Mas o destino não foi gentil com ele nos meses seguintes. Pouco tempo depois daquele encontro, sua vida desmoronou de vez. Sua mãe, que já estava consumida pelos vícios, não resistiu a uma overdose. Foi encontrada morta no pequeno barraco onde viviam. Miguel, sem ninguém que pudesse cuidar dele, foi levado pelos assistentes sociais e enviado para um orfanato. Foi lá, no meio de corredores frios e cheios de crianças esquecidas pelo mundo, que ele fez a segunda promessa da sua vida. Ele sairia dali. Ele se tornaria alguém. Ele nunca mais seria insignificante. Os anos no orfanato foram duros. A comida era escassa, os castigos eram frequentes e as chances de adoção diminuíam a cada aniversário. Mas Miguel nunca se permitiu afundar no desespero. Ele estudava todas as noites, absorvendo qualquer livro que encontrava. Ele trabalhava duro, ajudando na cozinha, limpando os corredores, fazendo tudo o que pudesse para se tornar mais forte, mais capaz. Até que um dia, o inesperado aconteceu. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhos serenos visitou o orfanato. Seu nome era Helena Vasconcelos, uma empresária viúva, conhecida por seu trabalho filantrópico. Ela não estava lá para adotar ninguém. Queria apenas conhecer as crianças e contribuir com doações. Mas então, ela o viu. Miguel, com seus 13 anos na época, a olhou nos olhos sem medo, sem súplica. Diferente das outras crianças que imploravam para serem escolhidas, ele manteve a postura firme, mas seus olhos carregavam uma história de dor e determinação. Helena sentiu algo inexplicável. "Qual é o seu nome, garoto?" Ela perguntou. "Miguel. E o que você quer ser quando crescer, Miguel?" Ele ergueu o queixo, a voz firme. "Alguém importante." Ela sorriu. Naquele mesmo dia, tomou a decisão de adotá-lo. Foi assim que Miguel teve sua primeira chance, real na vida. Helena lhe deu educação, oportunidades e um lar de verdade. Mas ele nunca esqueceu suas promessas. Ele estudou como ninguém, absorvendo cada lição, como se sua vida dependesse disso. E de certa forma dependia. A cada conquista, a cada diploma, a cada passo que o levava para o topo, Miguel lembrava-se da menina da livraria. O que teria acontecido com ela? Ela também teria conseguido sair da miséria. Ele jurou que um dia a encontraria. E agora, 20 anos depois, ali estava ela, a mesma pulseira. O mesmo símbolo de um passado que nunca o abandonou, mas ela estava sendo humilhada. Miguel apertou os punhos, sentindo a raiva crescer dentro de si. Não importava quem fosse aquele gerente engravatado ou que tipo de poder achava que tinha.
Ele pagaria por isso. Respirando fundo, Miguel se levantou da mesa e caminhou em direção à cena. O salão inteiro ficou em silêncio ao notar sua presença. Todos sabiam quem ele era. Seu nome era respeitado, temido até. O gerente, que antes ria da jovem, ficou pálido ao vê-lo se aproximar. Miguel parou ao lado da mulher e, sem dizer nada, tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela, como se quisesse protegê-la não apenas do frio, mas do constrangimento. Qual é o problema aqui? Sua voz saiu firme, fria. O gerente engoliu em seco. Senhor Salvatore, eu não sabia que o senhor estava aqui. Essa moça, bem, ela não parecia adequada para trabalhar em um ambiente como este. Miguel ignorou a desculpa, patética, e se virou para a jovem. Quando seus olhos finalmente encontraram os dela, seu coração deu um salto. Os traços estavam mais maduros, a pele marcada pela dureza da vida, mas aqueles olhos castanhos eram os mesmos. Isabela. E ela o olhava, como se não acreditasse no que via. Miguel sentia o peso do silêncio ao seu redor. Todos no restaurante observavam a cena com olhos atentos, como se estivessem prestes a testemunhar algo grandioso. Mas para ele, nada disso importava. Seu foco estava naquela jovem, na pulseira em seu pescoço e na lembrança que martelava em sua mente como um eco distante. Mas seria mesmo possível? Ela também o encarava, e em seus olhos havia algo que Miguel não conseguia decifrar. Era choque, sim, mas também confusão, como se de alguma forma ela também sentisse que o conhecia, mas não conseguisse se lembrar exatamente de onde. Ele desviou o olhar da pulseira por um momento e voltou-se para o gerente, sua expressão fria e imponente. Me explique. Sua voz era cortante como uma lâmina. Que tipo de restaurante permite que seus funcionários sejam humilhados dessa forma? O gerente tropeçou nas palavras sem saber o que dizer. Senhor Salvatore, eu apenas achei que ela não tinha o perfil adequado para um estabelecimento de alto padrão. Miguel não conteve a risada seca. E desde quando dignidade tem perfil? O gerente abriu a boca, mas não conseguiu responder. Miguel passou a mão pelo rosto, tentando conter a fúria. Ele virou-se para Isabela, sentindo que precisava falar com ela, que precisava ter certeza de que era realmente quem ele pensava que era. Mas ela não estava mais ali. Seu coração disparou. Seus olhos varreram o restaurante de um lado para o outro. Nada. Era como se tivesse desaparecido no ar. Então ele percebeu algo estranho. O paletó que ele havia colocado sobre os ombros dela também tinha sumido. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ela conseguiu sair tão rápido, sem que ninguém notasse? Como ele, que sempre foi atento a tudo, deixou que ela escapasse bem diante de seus olhos? Seu olhar voltou para a porta do restaurante, mas do lado de fora, a rua estava vazia. Ela se foi. Isabela andava apressada pelas ruas estreitas, ainda segurando o paletó masculino contra o peito. Seu coração batia tão rápido que parecia querer sair pela boca. O que acabou de acontecer? Ela nem conseguia entender direito. Um minuto atrás, estava sendo humilhada diante de um restaurante cheio de clientes. No outro, um homem poderoso e influente a defendia e a cobria com um paletó caro demais para pertencer ao seu mundo. Mas não era qualquer homem. Algo naquele olhar, naquela voz, despertava memórias que ela nem sabia que tinha. E mais estranho ainda, algo dentro dela dizia que ela já o conhecia. Mas de onde? Ela balançou a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Não tinha tempo para fantasias. Sua vida era difícil demais para isso. Desde pequena, aprendeu a lutar. Seu pai, Sérgio, era um homem honesto e trabalhador. Sua mãe, Helena, uma mulher doce e cuidadosa. Apesar da vida simples que levavam, Isabela teve uma infância feliz. Brincava nas ruas com outras crianças, estudava em uma escola pública e voltava para casa todas as noites, com a certeza de que seus pais a amavam.
Mas o destino, cruel como sempre, não se importava com felicidade. Quando Isabela tinha apenas 12 anos, seu pai começou a adoecer. No início, eram apenas cansaço e dores no corpo. Mas com o tempo, os sintomas pioraram. Os médicos foram diretos, uma doença degenerativa sem cura. Helena fez o possível para manter a casa e os cuidados com o marido. Mas logo depois, como se o sofrimento da família já não fosse o bastante, ela mesma começou a apresentar problemas de saúde. As contas se acumularam, o dinheiro acabou. E a única saída foi vender a casa onde moravam para pagar as dívidas do banco. Isabela viu tudo o que amava desmoronar diante de seus olhos. Com apenas 15 anos, abandonou os estudos para trabalhar e ajudar em casa. Começou como balconista em uma pequena mercearia, depois conseguiu emprego em uma lanchonete. Não importava o que fosse, desde que pudesse pagar o aluguel e garantir que seus pais tivessem comida e remédios. Ela nunca teve tempo para si mesma. Os anos passaram. Sua juventude se dissolveu entre turnos intermináveis de trabalho, noites mal dormidas e preocupações constantes. Enquanto outras garotas da sua idade saíam para se divertir, conhecer pessoas, sonhar com o futuro, Isabela estava em um mercado, dobrando sacolas, limpando prateleiras, contando centavos para pagar as contas do mês. Agora, aos 32 anos, sua vida continuava sendo uma batalha diária. E aquela noite no restaurante foi apenas mais um lembrete de como o mundo podia ser cruel. Ela olhou para o paletó em suas mãos, sentindo o cheiro suave do perfume masculino impregnado no tecido. Por um instante, sentiu-se protegida. Mas logo, afastou esse pensamento. A última coisa que precisava era acreditar que alguém como Miguel Salvatore poderia significar alguma coisa em sua vida. Porque homens como ele não pertenciam ao mundo de mulheres como ela. Mas o destino ainda não havia terminado sua brincadeira com eles. E quer quisesse ou não, Miguel Salvatore estava determinado a encontrá-la. O trabalho naquele restaurante não passava de mais um bico. Isabela estava acostumada a pegar serviços temporários sempre que podia. O salário nunca era grande coisa, mas qualquer dinheiro era bem-vindo. Com os pais doentes e as contas sempre batendo à porta, ela não tinha escolha. Naquela noite, o constrangimento que passou na frente de todos a fez jurar que nunca mais voltaria àquele lugar. Mas a necessidade era mais forte do que o orgulho. Na manhã seguinte, ela respirou fundo e entrou no restaurante novamente. O objetivo era simples: devolver o paletó e pegar o pagamento pelo serviço prestado. Assim que pisou no salão, sentiu os olhares sobre si. Alguns funcionários cochichavam entre si, mas Isabela ignorou. Caminhou até o balcão, onde o gerente, o mesmo homem que a humilhara na noite anterior, a aguardava com uma expressão tensa. Mas, para sua surpresa, em vez de despejar mais grosserias, ele baixou a cabeça e falou em um tom contido. Me perdoe pelo que aconteceu ontem. Eu fui um idiota. Isabela piscou, surpresa. Nunca esperava ouvir algo assim daquele homem. Eu só vim pegar meu pagamento, respondeu mantendo a postura firme. O gerente assentiu rapidamente, tirando um envelope do bolso e colocando-o sobre o balcão. Mas antes que ela pudesse pegá-lo, ele retirou um cartão do bolso interno do paletó e o estendeu para ela. Isso é para você, disse ele parecendo nervoso. Ela franziu a testa. O que é isso? O senhor Miguel Salvatore pediu para que eu te entregasse caso você voltasse. Ele deixou isso comigo logo depois que você saiu ontem. O nome fez seu coração bater mais forte. E por quê? O gerente coçou a nuca, claramente desconfortável. Ele disse que queria falar com você, que poderia te oferecer uma oportunidade de trabalho. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que um homem como Miguel Salvatore estaria interessado em lhe dar uma oportunidade? Ele sequer a conhecia. O conhecia, ela hesitou antes de pegar o cartão.
Seus dedos deslizaram sobre a textura refinada do papel, onde estavam impressos um número de telefone e o endereço de um escritório. Antes que pudesse reagir, uma voz firme ecoou pelo salão. Então ela voltou mesmo. Isabela virou-se e viu um homem alto, de cabelos castanhos bem penteados e expressão amigável se aproximar. Ele vestia um terno impecável, mas seu olhar não carregava a arrogância de outros clientes do restaurante. "Você deve ser Isabela", disse ele sorrindo. "Sim", respondeu, um pouco desconfiada. O gerente se encolheu levemente e Isabela notou o jeito respeitoso com que ele olhava para aquele homem. "Me chamo Carlos", ele continuou. "Este restaurante é meu." O choque de Isabela foi imediato. Ela olhou para o gerente, que claramente parecia apavorado, como se estivesse prestes a perder o emprego ali mesmo. Então, voltou o olhar para Carlos. "Então você é o dono?" Ele assentiu. "Sim. E lamento profundamente o que aconteceu ontem. Não admito que nenhum funcionário meu seja tratado com desrespeito, seja ele fixo ou temporário." Carlos lançou um olhar duro para o gerente, que apenas abaixou a cabeça. Isabela cruzou os braços. "Bom, já aconteceu. Eu só quero pegar o que me devem e seguir minha vida." Carlos sorriu, mas seus olhos transmitiam algo diferente. "Eu entendo. Mas antes de ir, preciso te dizer algo." Ela suspirou. "O que foi agora?" Ele indicou o cartão que ela segurava. "Miguel deixou esse cartão para você porque ele é um homem bom. Ele não suporta injustiças e quer ajudar as pessoas que de alguma forma já foram boas com ele." Isabela franziu a testa. "Já foram boas com ele?" Carlos hesitou por um breve momento, mas logo retomou o tom leve. "Miguel tem um coração enorme, mesmo que não pareça. Ele cresceu sem muitas oportunidades, mas lutou e conquistou tudo o que tem. Quando vê alguém batalhando para sobreviver, como você, ele sente que precisa ajudar." Isabela abaixou os olhos para o cartão em suas mãos. "Eu não entendo. Por que eu?" Carlos deu um pequeno sorriso. "Talvez você entenda quando for até ele." Ela mordeu o lábio inferior hesitante. Tudo aquilo era estranho demais. Nunca ninguém havia lhe estendido a mão sem querer algo em troca. Mas algo dentro dela a impulsionava a descobrir a verdade. Isabela guardou o cartão no bolso e, sem saber, acabava de dar um passo em direção ao passado que mudaria sua vida. Para sempre. Isabela saiu do restaurante com passos apressados, mas sua mente estava distante. O cartão de Miguel Salvatore ainda pesava em seu bolso, como se carregasse consigo algo muito maior do que um simples convite. O vento frio da manhã roçou sua pele, e foi nesse instante que uma lembrança veio como um trovão, arrebatando-a por completo. Ela viu de novo a cena da noite anterior. Miguel se levantando furioso, enfrentando o gerente com uma autoridade que fez o homem tremer. Mas, acima de tudo, viu o momento em que ele tirou o paletó e colocou sobre seus ombros. E então, como um relâmpago iluminando a escuridão, um detalhe crucial explodiu em sua mente. Ele viu a pulseira, o olhar dele se fixando naquele pequeno objeto. A hesitação, o choque em seus olhos. Isabela parou de andar, suas pernas começaram a tremer e seu coração martelava em seu peito como um tambor enlouquecido. Ela levou automaticamente a mão ao pescoço, onde a pulseira estava presa por um fino cordão de couro. Era um costume antigo dela. Como a pulseira ficava grande em seu pulso, ela a usava como um colar, sempre perto do coração. Ela fechou os olhos e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não pode ser. Mas a lembrança veio com força. Em total, como se as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem, 20 anos atrás. O inverno era rigoroso. A garoa fina deixava o chão molhado e a cidade envolta em um frio cortante.
Ela se lembrava de estar com um casaco grosso e um cachecol, segurando um livro novo que ganhara da mãe. Era uma noite comum, até que, ao virar a esquina perto da livraria, viu uma figura pequena e encolhida contra a parede. Um menino. Ele tremia, os braços envoltos no próprio corpo magro, tentando se proteger do frio. O rosto estava sujo, os olhos fundos e assustados. Isabela nunca esqueceu o que sentiu naquele instante. Com apenas 12 anos, ainda era inocente demais para entender toda a crueldade do mundo, mas sabia que aquele garoto precisava de ajuda. Sem pensar, ela tirou seu cachecol e envolveu os ombros dele. Depois, estendeu a pequena lancheira que trazia consigo, onde havia um pão e um pouco de leite quente que sua mãe preparara para o caminho de volta. O menino olhou para ela com olhos arregalados, como se nunca tivesse recebido algo tão gentil. "Qual o seu nome?" ela perguntou. Ele hesitou. Sua voz saiu fraca, tímida. "Miguel", ela sorriu. "Eu sou Isabela. Pode comer. Está quente." Ele pegou o lanche com as mãos trêmulas, e Isabela notou que seus dedos estavam gelados como gelo. Aquilo fez seu coração apertar ainda mais. Então, num gesto impulsivo, ela olhou para seu próprio pulso e deslizou a pulseira de prata, um presente simples que havia ganhado no seu aniversário. "Aqui, é para você", ela disse, colocando a pulseira na mão dele. "A próxima vez que nos encontrarmos, quero ver você forte e saudável, combinado?" Os olhos do menino brilharam com uma mistura de gratidão e espanto. "Eu prometo." Mas eles nunca mais se viram. Nos meses seguintes, Isabela voltou àquele lugar várias vezes. Sempre levava um cobertor ou um pouco de comida quente, mas o menino nunca mais estava lá. O tempo passou e ela foi obrigada a lidar com os próprios desafios da vida. Mas mesmo assim, nunca esqueceu aqueles olhos, aquela noite. E agora, aquele mesmo olhar pertencia ao homem que ontem à noite a defendeu como se fosse alguém importante. A ficha caiu com um impacto devastador. Meu Deus, será que é ele? A pulsação em suas têmporas parecia ensurdecedora. Suas mãos apertaram a pulseira presa ao colar, os dedos trêmulos sobre o metal frio. Se fosse realmente ele, se Miguel Salvatore fosse o mesmo menino que ela ajudou naquela noite congelante, então tudo faria sentido. As palavras do gerente ecoaram em sua mente como um sussurro fantasmagórico. Ele costuma ajudar as pessoas que foram boas com ele. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas involuntárias. Foi por isso que Miguel ficou tão abalado ao vê-la. Foi por isso que ele defendeu alguém que, aos olhos do mundo, era apenas mais uma funcionária qualquer, porque para ele, ela não era qualquer uma. Ela era a garota que 20 anos atrás lhe deu comida quando ele estava faminto, que o cobriu quando ele estava morrendo de frio, que lhe deu a única coisa que tinha para oferecer, e ele nunca esqueceu. A emoção a sufocava e ela sentiu um nó na garganta. Agora, segurando aquele cartão em suas mãos, Isabela sabia que sua vida acabava de tomar um rumo inesperado. E pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu assustada. O tempo parecia ter parado para Isabela. Desde aquele dia no restaurante, quando recebeu o cartão de Miguel, sua mente estava em um verdadeiro turbilhão. Ela queria ir até ele. Queria confirmar o que seu coração já parecia saber. Mas o medo falava mais alto. O que diria? Como reagiria ao vê-lo? E se tudo isso fosse um grande engano? E se Miguel não fosse aquele menino de 20 anos atrás? Esses pensamentos a consumiram por dias. Naquela tarde, ao sair do restaurante, ela passou no mercado antes de ir para casa. Como sempre, encheu sua pequena sacola com o essencial: arroz, feijão, algumas verduras e um pedaço pequeno de carne. Sua vida girava em torno de cuidar dos pais. Seu pai, enfraquecido pela doença, já não conseguia sair da cama. Sua mãe,
Mesmo lutando contra os próprios problemas de saúde, ainda fazia o possível para cuidar dele. Isabela não tinha tempo para pensar em si mesma. Não tinha tempo para sonhos ou lembranças do passado. Por isso, guardou o cartão de Miguel no fundo da gaveta e tentou seguir sua rotina. Uma semana se passou. Miguel, por outro lado, não era alguém que desistia fácil. Desde o dia em que viu Isabela no restaurante, sua mente não teve um segundo de paz. A imagem daquela garotinha de 12 anos, lhe estendendo um pão e um cachecol no meio do frio, voltava para assombrá-lo todas as noites. Ela foi a única pessoa que lhe mostrou bondade quando ele não tinha nada. E agora que ele tinha tudo, não poderia simplesmente deixá-la desaparecer de novo. Determinou-se a encontrá-la. Na manhã de domingo, pegou o telefone e ligou para Carlos, seu amigo e dono do restaurante. Preciso do endereço de Isabela. Carlos suspirou do outro lado da linha. Miguel, você acha que isso é uma boa ideia? Ela pode se assustar. Eu passei 20 anos esperando por esse momento. Se eu não fizer nada agora, talvez nunca mais a veja. Carlos ficou em silêncio por um instante. Ele conhecia Miguel o suficiente para saber que quando colocava algo na cabeça, não havia quem o fizesse mudar de ideia. Tudo bem, respondeu por fim. Vou te mandar o endereço. Naquela mesma tarde, Miguel foi até lá. Seu motorista seguiu pelas ruas da cidade, até chegar a um bairro simples. O cenário era completamente diferente do mundo luxuoso em que Miguel vivia. Casas pequenas, vielas, estreitas e crianças brincando descalças na rua. O carro preto e reluzente estacionou na entrada da comunidade, pois não havia como entrar com veículos naquela rua. Miguel desceu do carro, acompanhado de 2 seguranças. Ele olhou em volta e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Familiaridade, o cheiro de comida caseira no ar. O som distante de uma televisão ligada, o vento trazendo a poeira das ruas de terra. Ele respirou fundo e olhou para uma criança que brincava com uma bola perto dali. Ei, garoto! O menino olhou para ele com curiosidade. Você pode chamar Isabela para mim? O menino franziu a testa. Isabela? Sim, diga que tem alguém aqui querendo falar com ela. O menino encarou o carro caro, os seguranças bem vestidos, e depois olhou novamente para Miguel. Então, deu um sorriso travesso e saiu correndo para dentro da viela. Poucos minutos depois, ele entrou na casa de Isabela ofegante. Isa, tem um carro de rico na rua te chamando. O coração dela gelou, largou imediatamente o pano de prato que segurava e olhou para o menino. O quê? Não, tem um homem lá fora. Tá com uns caras grandões e um carro chique. O sangue de Isabela congelou. Seus pensamentos dispararam. Só podia ser ele. Sem pensar, saiu da casa e caminhou até a rua. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. E então, quando seus olhos encontraram a figura que a esperava no meio da rua, tudo ao seu redor pareceu desaparecer. Miguel estava ali. Ele vestia um terno escuro, mas suas mangas estavam dobradas, dando-lhe um ar mais despojado. O vento bagunçava levemente seu cabelo, mas nada disso importava. O que realmente chamou sua atenção foi o que ele segurava nas mãos, a pulseira. A mesma pulseira que 20 anos atrás ela colocou no pulso de um menino faminto e assustado. E então seu olhar desceu levemente e ela viu. Ele já tinha visto a pulseira em seu pescoço. Os olhos de Miguel encontraram os dela. Não havia mais dúvidas. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Não precisavam de palavras. Finalmente, Miguel quebrou o silêncio. Por que não me procurou? A voz dele era firme, mas carregada de emoção. Isabela abaixou os olhos, sentindo um aperto no peito. Porque eu estava com medo. Miguel a observou por um instante, depois soltou um longo suspiro e deu um pequeno sorriso. Isso não importa agora. Ela hesitou por um segundo. Mas então respirou fundo e abriu a porta de casa. Quer entrar? Ele assentiu e os dois caminharam para dentro.
A casa era simples, mas impecavelmente limpa e organizada. Havia poucos móveis, mas tudo estava arrumado com cuidado. E então, Miguel sentiu um cheiro no ar. Sopa. Por um instante, seu coração foi tomado por uma emoção inesperada. Aquele cheiro. A memória o atingiu como um soco no peito. Ele se lembrou de sua infância, antes de sua mãe se perder para os vícios, antes de sua vida desmoronar, antes de tudo dar errado. Ele se lembrou de estar sentado à mesa com sua mãe, esperando ansiosamente pelo jantar. Se lembrou da sensação de segurança, do calor do lar, a mesma sensação que agora preenchia aquele pequeno espaço. Ele olhou para o canto da sala e viu a mãe de Isabela mexendo em uma panela, enquanto o pai dela estava deitado na cama, doente. Era uma cena simples. Mas para Miguel, aquilo significava tudo. Ele havia encontrado algo que há muito tempo achava que tinha perdido. E então soube, com absoluta certeza, que estava no lugar certo. Miguel respirou fundo antes de dar os primeiros passos dentro daquela casa. Apesar de sua vida luxuosa, ele se sentia pequeno ali. Aquela casa simples possuía algo que nem todas as suas mansões e apartamentos sofisticados tinham: calor humano. Ao entrar, ele avistou a mãe de Isabela, uma mulher de rosto cansado, mas com um olhar bondoso. Ela mexia na panela de sopa com movimentos experientes, enquanto olhava curiosa para o convidado inesperado. Ela ergueu os olhos para a filha e perguntou, com um sorriso divertido nos lábios: "Filha, que homem bonito e chique é esse?" Isabela sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas antes que pudesse responder, Miguel sorriu e disse: "São seus olhos, dona." "Maria!" completou a senhora rindo. O clima na sala ficou leve e pela primeira vez Isabela se sentiu mais tranquila. "O senhor aceita um prato de sopa?" Miguel nem precisou pensar duas vezes. "Claro", disse animado. "Isso me lembra a minha infância." Ele se sentou à mesa enquanto Maria lhe servia um prato generoso. Quando deu a primeira colherada, o sabor simples e caseiro explodiu em sua boca, trazendo de volta memórias que ele nem sabia que ainda guardava. O cheiro, o tempero, a textura, tudo aquilo o transportou para um tempo em que sua mãe ainda cozinhava. Para ele, antes que tudo desmoronasse em sua vida, ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isabela, que o observava discretamente, percebeu e ficou tocada com aquela cena. Ele não era apenas um homem poderoso e milionário. Por trás de toda a imponência e elegância, Miguel ainda guardava dentro de si o mesmo menino que ela conheceu 20 anos atrás. Ele levantou os olhos úmidos para ela e, com um sorriso cheio de gratidão, sussurrou: "Muito obrigado pelo que você fez há 20 anos. Isabela sentiu seu coração acelerar. "Você lembra de mim?" Miguel soltou uma risada baixa e balançou a cabeça. "Meu Deus, eu tinha dúvidas, mas agora não tenho mais." Num impulso natural, eles se abraçaram. Foi um abraço verdadeiro, carregado de emoção e memórias. "Você cresceu, Miguel", disse Isabela sorrindo. "Você também, Isa." Mas continua a mesma. Eles riram, e pela primeira vez em muitos anos, Miguel se sentiu verdadeiramente em casa. O clima ficou mais descontraído, e Miguel até brincou: "Se eu soubesse que essa sopa era tão boa, tinha vindo antes. Então pode vir todo domingo, que sempre tem", disse Maria rindo. "Está combinado." A risada de Miguel ecoou pela sala. Ele se sentia leve, como há muito tempo não se sentia. Depois de um tempo, Isabela o levou até o quarto onde seu pai repousava. O homem estava deitado, mas ao ouvir os passos, abriu os olhos devagar. "Pai, temos visita." O senhor tentou se ajeitar na cama, mas Miguel se adiantou. "Por favor, não se levante. Eu só queria conhecê-lo." O homem sorriu fraco. "Você é o moço do carro chique, né?" Miguel riu. "Eu sou, mas hoje sou só Miguel." Aquela resposta sincera fez Isabela sorrir.
Ele não era arrogante, não fazia questão de mostrar sua riqueza ou status ali. Naquela casa, diante daquela família, Miguel voltou a ser o menino simples de 20 anos atrás. Depois de conversar um pouco com o Senhor, ele voltou para a sala onde Isabela o esperava. Miguel olhou bem para ela. Pela primeira vez, reparou nos pequenos detalhes. Ela estava linda, vestia um vestido simples, de tecido leve, mas que combinava perfeitamente com ela. Os cabelos soltos caíam sobre os ombros de maneira natural. Ela não precisava de joias, maquiagem cara ou roupas luxuosas. Naquele momento, Miguel pensou: meu Deus, como ela é linda, ela sempre foi. Respirou fundo e tomou coragem para dizer o que realmente queria. Isabela, eu quero te fazer uma proposta. Ela franziu a testa, surpresa. Uma proposta? Quero que trabalhe comigo, como minha secretária pessoal. Os olhos dela se arregalaram. O quê? O salário é muito bom e você terá estabilidade. Mas, Miguel, eu nunca trabalhei em um escritório antes. Ele sorriu de canto. Eu te ensino tudo. Só quero te dar uma oportunidade como você me deu quando eu era uma criança faminta. Isabela sentiu as mãos tremerem levemente. Era uma proposta tentadora. Um salário alto, um emprego estável. Tudo o que ela sempre precisou para ajudar sua família. Mas trabalhar diretamente com Miguel? Seu coração estava confuso. Ele percebeu sua hesitação e segurou sua mão suavemente. Eu só quero retribuir. Você merece muito mais do que tem, Isa. Ela olhou nos olhos dele e naquele momento soube que podia confiar nele. Respirou fundo e finalmente sorriu. Tudo bem, eu aceito. E foi assim que naquele domingo, não só a vida de Isabela mudou, mas também a de Miguel. Na segunda-feira seguinte, Isabela começou seu primeiro dia como secretária pessoal de Miguel. Seu coração batia acelerado enquanto subia no elevador do imponente prédio da multinacional. Ela nunca tinha trabalhado em um escritório antes e temia não estar à altura do cargo. Mas uma coisa a tranquilizava. Miguel acreditava nela. Quando entrou na sala espaçosa e elegantemente decorada, encontrou Miguel sentado atrás de sua mesa de vidro, folheando alguns documentos. Ao vê-la, ele abriu um sorriso genuíno. Bem-vinda ao seu novo começo, Isabela. Ela sorriu nervosa, mas feliz. Nos primeiros dias, Miguel fez questão de ensiná-la pessoalmente, guiando-a pacientemente por cada detalhe do trabalho. Isabela era uma mulher esperta e logo pegou o jeito. Os dois passavam muito tempo juntos e a proximidade fez com que velhos sentimentos florescessem. Certa manhã, enquanto Miguel revisava sua agenda, ele olhou para Isabela e perguntou casualmente: "E seu pai? Como ele está?" O sorriso de Isabela sumiu por um instante. "Ele precisa de um tratamento mais intensivo, mas é muito caro, Miguel." Se recostou na cadeira, cruzando os braços. "Você sabe que agora faz parte da minha equipe, certo?" Ela assentiu, sem entender onde ele queria chegar. "Pois bem, todos os meus funcionários têm convênio médico completo, incluindo suas famílias." Os olhos de Isabela brilharam. "Está dizendo que meu pai pode se tratar sem custo?" Miguel sorriu. "Exatamente." Isabela sentiu um nó na garganta e antes que pudesse evitar, seus olhos se encheram de lágrimas. "Miguel, eu não sei como te agradecer." "Não precisa me agradecer, Isa. Eu te prometi que mudaria sua vida, lembra?" Ela sorriu emocionada e naquele momento percebeu algo. Ele sempre foi o mesmo Miguel de antes. Apenas mais maduro, mais forte, mas ainda o mesmo menino de coração gigante. O tempo passa. Os meses se passaram e a relação entre os dois ficou cada vez mais próxima. Eles compartilhavam risadas, confidências e momentos especiais. Miguel sempre arrumava um jeito de surpreendê-la. "Isa, larga esse computador e vem comigo."
Miguel, eu estou trabalhando. Você precisa aprender a relaxar. Vamos comer alguma coisa. E assim, ele a arrastava para fora do escritório, levando-a para os melhores restaurantes da cidade. Mas Isabela também sabia provocá-lo. Certo dia, ela chegou no trabalho com uma pilha de papéis e jogou em cima da mesa dele. Aqui estão todos os relatórios para assinar, senhor presidente. Miguel olhou para a papelada e depois para ela, estreitando os olhos. Você está se vingando dos dias que te fiz trabalhar até tarde, não está? Jamais. Eu sou apenas uma secretária dedicada, disse sorrindo com inocência. Falsa. Eles riram juntos. O tempo ao lado de Isabela fez Miguel perceber algo que, no fundo, ele sempre soube. Ele estava apaixonado. Ou melhor, ele sempre foi apaixonado por ela. Desde aquele dia na livraria, quando uma menina de bom coração o ajudou sem esperar nada em troca. Desde que ela estendeu a mão para ele, sem nem perguntar seu nome, ele nunca esqueceu aquela menina. E agora, ela estava ali, na frente dele, ainda mais incrível do que antes. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Miguel tomou coragem. Isabela, quer jantar comigo hoje? Ela sorriu. De novo? Não como chefe e funcionária. Como Miguel e Isabela. Ela ficou sem palavras por alguns segundos, mas então assentiu, sentindo o coração disparar. Naquela noite, Miguel a levou para um jantar à luz de velas, em um restaurante sofisticado. Mas o que realmente importava não era o lugar e sim a forma como ele a olhava. Você sempre foi especial para mim, Isa, disse ele, segurando sua mão. Ela sorriu emocionada. E você sempre foi o menino que fez meu coração acelerar. Naquela noite, eles se beijaram pela primeira vez. O amor que esteve adormecido por anos finalmente se revelou. Eles começaram a namorar. E foi um dos momentos mais felizes da vida de ambos. O poderoso empresário que nunca esqueceu suas raízes. E a mulher de coração puro que, sem saber, salvou sua vida 2 vezes. Mas o destino ainda reservava uma grande surpresa para eles. O tempo foi passando e, com ele, a vida de Isabela e Miguel tomou um rumo que ambos jamais imaginavam. Após a proposta de Miguel para que Isabela e sua família se mudassem para um lugar melhor, não houve hesitação. Ela não só conseguiu um emprego que transformaria sua vida, mas agora, com a ajuda dele, poderia proporcionar à sua mãe e ao seu pai uma vida mais confortável. Miguel a ajudou a encontrar um lindo apartamento em um bairro tranquilo, mas sofisticado, onde ela e sua família poderiam começar de novo. O apartamento era moderno, espaçoso, com uma vista incrível da cidade. Tudo foi preparado com muito carinho. E para Isabela, aquele lugar simbolizava mais do que uma mudança de endereço. Era o início de uma nova vida. Mas o mais especial era ver como seu pai, que havia estado tão fraco e doente, agora estava saudável novamente. O tratamento que Miguel pagou para ele estava dando resultados e a energia de seu pai voltava a crescer. Ele até se sentava na varanda para olhar o horizonte, com um sorriso sincero no rosto, agradecendo a Miguel pelo que fizera por sua família. Miguel, você salvou a minha vida e a de minha filha. Não sei como agradecer, disse o pai de Isabela, com lágrimas nos olhos, enquanto segurava a mão do empresário. Miguel sorriu e, com um gesto simples, tocou no ombro do homem. Você não precisa me agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria por quem tem um coração bom, como o seu. E, de fato, a gratidão de Maria, a mãe de Isabela, era imensurável. Ela não parava de agradecer por ter a chance de ver sua filha viver uma vida mais tranquila. A cada jantar em sua casa, Maria sempre insistia para que Miguel ficasse. E, claro, ele nunca recusava. A sopa da Dona Maria se tornara quase um ritual para eles, e era impossível não se emocionar com o gesto de carinho e generosidade da mulher. Miguel, cada vez mais apaixonado por Isabela, continuava a fazer surpresas. Para ela,
Um final de semana, ele apareceu com uma cesta de piquenique surpresa, e eles passaram o dia juntos no parque. Outro dia, eles fizeram uma viagem inesperada para uma cidade vizinha, apenas para passear e aproveitar a companhia um do outro, longe da agitação do trabalho e da rotina. Tudo estava perfeito, mas ainda havia uma coisa que Miguel não poderia adiar mais. O amor que ele sentia por Isabela era forte e já não podia ser contido. Ele sabia que estava pronto para dar o próximo passo em sua vida. Foi numa noite tranquila em que os dois estavam sentados no sofá de seu novo lar, assistindo a um filme, leve e rindo de algo bobo, que Miguel se virou para ela. Isabela estava com um sorriso tranquilo no rosto e a luz suave da sala fazia o ambiente ainda mais acolhedor. Ela se virou para Miguel, sentindo sua mão buscar a dela. Isabela, eu não sei nem como dizer isso, mas... Miguel hesitou por um segundo, nervoso, como nunca esteve antes. Eu te amo mais do que qualquer palavra pode expressar. E quando penso no futuro, você é a única pessoa que eu vejo ao meu lado. Isabela olhou para ele surpresa, mas sentindo seu coração bater mais rápido. Ela já sabia o que ele queria dizer, mas não esperava que fosse naquele momento. Ela apertou sua mão, tentando manter a calma. Miguel então se ajoelhou, tirando de dentro do bolso um pequeno caixa de veludo e a abriu lentamente. A luz suave da sala brilhou sobre o anel de diamantes e o olhar de Isabela se encheu de lágrimas. Isabela, você quer casar comigo? Perguntou Miguel, com os olhos brilhando de emoção. Isabela sentiu o ar desaparecer por um momento. Ela sabia o quanto isso significava para ambos, mas as palavras não saíam de sua boca de imediato. Tudo o que ela queria fazer era abraçá-lo, e a emoção a tomou de assalto. Ela respirou fundo e, finalmente, com a voz embargada, disse: Sim, Miguel, eu quero. Eu sempre quis. Miguel sorriu e colocou o anel em seu dedo, selando o momento, com um beijo suave e cheio de promessas. Quando se afastaram um pouco, ele a olhou nos olhos e, com a voz carregada de emoção, disse: Você não sabe o quanto isso significa para mim, Isa. Sempre sonhei com esse momento, mas não sabia que o meu futuro seria tão perfeito. Ela sorriu, os olhos brilhando com a felicidade, e colocou a cabeça em seu peito. Eu sempre soube, Miguel. Sempre soube que você era especial. Eu nunca me arrependi de ter te ajudado e, ali, nos braços um do outro, eles sabiam que a jornada deles estava apenas começando. Os meses seguintes foram de uma felicidade contagiante. Eles planejaram o casamento com a mesma dedicação e amor que haviam dedicado ao trabalho e à vida juntos. O dia do casamento foi mágico, com uma cerimônia simples, mas repleta de emoção. Isabela usava um vestido branco, clássico, com o cabelo solto, e Miguel, com um terno impecável, estava mais radiante do que nunca. Quando trocaram os votos, o momento foi indescritível. Eles sabiam que haviam passado por tantos desafios juntos, mas agora estavam construindo a vida que sempre sonharam. Dona Maria e o pai de Isabela estavam presentes, orgulhosos, vendo como a vida de sua filha havia mudado para melhor. Miguel, aquele menino pobre, agora era um homem de sucesso, mas, mais importante, ele era um homem de coração generoso. Isabela, com sua bondade, havia mudado a vida dele para sempre. E ao final da cerimônia, ao som de aplausos, Miguel e Isabela se beijaram sob o céu estrelado, rodeados por amigos e familiares. A vida que eles começaram a construir juntos era cheia de amor, gratidão e um futuro promissor. A história deles era a prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor sempre encontra o caminho.